Fala galera, professor Ramon Gadelha para a gente começar hoje a falar sobre sucessão ecológica. Quando uma área ela é desmatada, ela é destruída, ela sofre qualquer tipo de impacto, seja natural ou antrópico, se a gente simplesmente abandonar essas áreas naturais, o que é que acontece? Elas vão permanecer estáveis ao longo do tempo? Não. Elas vão sofrendo por uma série de modificações graduais até ela restabelecer um estado que a gente chama de clímax, tá? Que é o estágio mais avançado do processo de sucessão ecológica. E um exemplo clássico de sucessão que eu sempre gosto de trabalhar é o que aconteceu em Chernobyl. Em 1986, especificamente em abril de 1986, existe esse triste acidente nuclear causado lá pelas usinas de Chernobyl, nas proximidades da cidade de Pripyat, na Ucrânia, e a gente viu lá, a gente conseguiu observar uma série de problemas decorrentes desse acidente nuclear. Na verdade, até hoje a gente observa isso. E galera, aproximadamente 15 mil pessoas morreram, isso que os órgãos responsáveis divulgaram, mas estima-se aí que algo em torno de 80 mil pessoas tenham morrido decorrente do acidente nuclear de Chernobyl. E ainda digo mais, aproximadamente 200 mil pessoas foram contaminadas. E muitas, obviamente, que conseguiram sobreviver, precisaram sair, sobretudo das áreas mais atingidas pelas radiações dessa usina nuclear. E o que é interessante disso tudo, se a gente for tirar aí algo de fato interessante, a gente sabe que muitas famílias sofreram, até hoje sofrem, muitos dos impactos de Chernobyl até hoje ainda são contabilizados e muitos talvez a gente nem saiba de fato, porque existem áreas ainda de altíssimo risco que a gente não pode nem pisar. São áreas que de fato são proibidas. Você precisa ir com roupas bem específicas, protegidas, para que você não sofra nenhum impacto da radiação. O fato é que, se a gente for extrair algo interessante desse acidente, é que após a saída da população humana desse local, obviamente dos que sobreviveram, que precisaram sair, a gente vê que em alguns anos, áreas que inicialmente eram basicamente antropizadas, urbanizadas, de fato virou uma cidade ali em Pripyat, bastante desenvolvida para aquele local, para aquela época. Hoje a gente já consegue observar a presença de vegetação nativa, ou seja, a floresta ela foi de fato regenerando, ela foi desenvolvendo e aqui, nessas imagens que vocês observam, é possível sim observar alguns prédios ainda abandonados, é possível observar algumas áreas ainda que de fato são antropizadas ou que foram antropizadas, mas que hoje já consegue aí a gente perceber uma série de modificações naturais decorrentes do processo de sucessão ecológica. Então, qualquer saída do ser humano, pode ter certeza que a vegetação, a natureza, ela tende a se regenerar. Claro, o que desapareceu, o que foi extinto, perdão, não vai mais voltar. Porém, o que tem naquela área ali que pode gradualmente ir se regenerando, isso vai acontecer. Alguns cientistas estimam, alguns pesquisadores estimam que se a espécie humana hoje fosse extinta, fosse eliminada, em aproximadamente aí de 500 a 1000 anos, a gente teria uma situação novamente de equilíbrio natural decorrente dos processos de sucessão ecológica. E quando a gente fala sucessão, não é só modificação da vegetação, é modificação da vegetação e da fauna também, além, obviamente, dos micro-organismos que vão voltar a surgir e viver ali em equilíbrio, cada um ocupando seus nichos ou ocupando talvez novos nichos, mas que um equilíbrio vai ser estabelecido. E quando a gente fala em sucessão ecológica, galera, a gente precisa entender que sucessão nada mais é do que essas mudanças graduais. Então imagina, eu tenho aqui uma rocha, tá, primária, uma área, vamos imaginar que fosse uma área que nunca tinha sido colonizada antes, beleza? Nunca existiu ser vivo. Aos pouquinhos, o que é que vai acontecer? Uma comunidade pioneira, que aí a gente está falando de líquens, a gente está falando de musgos, a gente está falando de algumas gramíneas que podem também chegar, mas principalmente cianobactérias, principalmente micro-organismos, começam a habitar essas áreas. E aí esses organismos pioneiros, que a gente chama de comunidade pioneira, corresponde à primeira fase da sucessão ecológica, que é o que a gente chama de ecese. Tá? Então, ecese seria a primeira etapa de colonização. Então, esses caras aqui, fotossintetizantes, são caras que estão ali, de fato, tirando matéria inorgânica do ambiente e produzindo matéria orgânica, eles vão morrer.
e esses caras vão morrer e vão começar e vai iniciar um processo de decomposição. Então a gente inicia aqui a formação de um solo, de uma estrutura que vai conter também matéria orgânica. Então percebe que a mudança não é só na vegetação, não é apenas nos seres vivos, mas também na matéria orgânica e inorgânica que compõe ali aquele ambiente. E essa matéria orgânica, esse novo solo aí se reconstituindo, permite ou garante que novos organismos possam chegar. Se eu tenho matéria orgânica e inorgânica em níveis de complexidade maiores, a gente vai ter a chegada de organismos com nível de complexidade maior também. Então, micro-organismos e novos organismos, como por exemplo gramíneas, arbustos, começam a colonizar essa área. E essa segunda fase aqui, essa segunda etapa de colonização, a gente está falando aí das comunidades intermediárias. E aí a gente está falando sim de vegetação, tanto de briófitas, como pteridófitas, gímeno e angiospermas. Mas principalmente, galera, nessa fase aqui, a gente vai ter a chegada de pteridófitas, de gimnospermas e algumas angiospermas também vão compor essa comunidade aqui intermediária. Ervas, gramíneas e arbustos. É o que a gente chama de comunidades intermediárias ou serais. Comunidade intermediária ou comunidades serais. E essa fase é chamada de série ou séries, beleza? Então a gente tem aqui as comunidades serais até que a gente chega na última fase. Então aqui, ó, modificação do solo, mais matéria orgânica, mais decomposição. Então o solo ele fica mais enriquecido e isso garante um aumento de complexidade, fazendo com que novos organismos possam colonizar. E aí vão chegar insetos, vão chegar outros animais dispersores de sementes, né, polinizadores mais complexos, até que a gente chega na última etapa, uma floresta aqui em um estágio mais avançado. Adivinha o nome? É o estágio de clímax. Tá? Então o clímax é a comunidade final, é o último estágio do processo de sucessão ecológica. Ramon, chegou no clímax, quer dizer que parou o processo de sucessão? Não. Esse equilíbrio que acontece aqui, ele na verdade é um equilíbrio dinâmico. Ou seja, uma árvore dessa aqui pode tombar, morrer, surgir uma clareira. O que acontece? Novos micro-organismos ou novos organismos vão regenerando e colonizando. E aí a gente tem um equilíbrio natural, obviamente, num estágio de clímax, que é algo muito mais, obviamente, complexo e organizado no sentido de que a gente tem uma fauna e flora muito mais especializada aí em cada um ocupar um nicho específico. Aqui a gente tem muito mais complexidade, consequentemente muito mais possibilidade de ter organismos. A biodiversidade aqui é muito maior do que se a gente comparar com a fase anterior ou com a primeira fase. Então, vindo aqui para o quadro, a gente observa aqui, só para a gente estar sempre anotando tudo, deixando tudo organizadinho no seu caderno, que é importante a anotação, a gente fixa quando a gente também escreve, quando a gente faz também. Então não esquece de prestar atenção nesses detalhes e copiar, galera. Tudo que eu falo aqui é porque ou já caiu, ou tem uma grande probabilidade de cair nas provas que vocês vão fazer, tá? Essa primeira etapazinha aqui, ó, é a fase de colonização inicial. Imagina que fosse uma área aqui, né, nua, descoberta, rochas que nunca foram habitadas antes. A gente tem a chegada das comunidades pioneiras, tá? Essa fase é chamada de ecese, certo? Então vai colocando aí. Ecese é a fase pioneira. Ramon, quem é que chega aqui? Pequenas gramíneas, musgos, cianobactérias, líquens. E aí eu vou botar aqui, ó, comunidade pioneira. Pioneira, beleza? Quando a gente vai para a próxima fase, para a próxima etapazinha, eu vou botar a próxima etapa para cá aqui assim agora, ó. Essa etapazinha aqui seria a comunidade intermediária, é a fase de séries ou série. Tá série só, tá? Já tem aqui, aí vocês só ampliam aí, para não ficar tudo borrado aqui. Então, tá assim, séries, comunidades serais. Beleza? Então, séries ou comunidades serais. É justamente formado pela comunidade intermediária. E aí eu estou falando de arbustos, gramíneas, capim, por exemplo, é muito comum, né, nessas áreas de fase intermediária. E a gente tem a última fasezinha aqui, a última etapa, que é o que a gente chama de clímax. Clímax.
que são as comunidades mais avançadas, né? Comunidades mais avançadas. Lembrando que nesse clímax, a gente tem aqui um processo de sucessão também que vai acontecendo, só que aqui, ó, é um processo dinâmico, né? Então a gente chama inclusive isso aqui de equilíbrio, ó, equilíbrio dinâmico, porque essas plantas morrem e logo são substituídas. Equilíbrio dinâmico, agora saiu. Beleza? Então essas são as 3 fases da sucessão ecológica. O que é que a gente pode falar aqui também de importante? Vê, presta atenção. Existem 2 tipos de sucessão ecológica. Vou colocar aqui. Existe a sucessão que a gente chama de primária. E existe a sucessão, obviamente, secundária. E aí já anota. Ramon, o que é uma sucessão primária? Olha para cá, galera. A sucessão primária é quando a gente tem uma área que ela inicia um processo de sucessão, de modificação gradual, quando a gente não tinha nenhum organismo habitando ali antes. Ou seja, é uma área nova, é uma área nunca colonizada antes. Imagine uma atividade vulcânica, lava caiu lá na área, solidificou, né? Então a gente tem a formação de rochas ali naquela área e a gente vai ter, logo depois, com o passar do tempo, a chegada da comunidade pioneira. Como foi uma área que nunca foi habitada antes, sucessão primária. Já se foi uma área que em algum momento ela foi habitada, a gente está falando da sucessão secundária. Então imagina uma área que foi desmatada para a formação de pastos, por exemplo, que é o que mais acontece no Pantanal, na Amazônia, formação de pastos. Galera, se essa área aqui for abandonada, o que é que vai acontecer? Processo de sucessão. Só que nesse caso não é uma sucessão primária, é secundária. Por quê, Ramon? Porque ela já foi habitada antes. O que aconteceu com Chernobyl? O que é que acontece ali naquela área ali das redondezas de Pripyat? O que é que acontece? A gente tem processo de sucessão primária ou secundária? Secundária. Por quê, Ramon? Porque já foi uma área colonizada antes. Beleza? Tranquilo? Então são os 2 tipos de sucessão. Além disso, o que é importante a gente também falar sobre sucessão, galera? Vê, já caiu uma vez no Enem uma questão que trabalhava as ideias de sucessão da seguinte forma. Uma área foi desmatada. Imagina que a gente desmatou uma área aqui, vê. Desmatei essa planta aqui agora, vê. Saiu essa planta. Imagina que a gente desmatou essa área aqui de borda. Tranquilo? Se eu quiser fazer um trabalho de reflorestamento, o que a gente precisa trabalhar aqui? É qualquer planta que a gente vai chegar e colocar? Não. Um trabalho de reflorestamento, ele precisa de uma análise criteriosa da área em questão, ou seja, tem que ser plantas adaptadas para esse tipo de solo, de preferência plantas nativas da área, tá? Para que a gente não esteja colocando uma espécie invasora e causar um problema ainda maior para o ecossistema. Mas é importante que a gente também entenda que nesse processo de reflorestamento, a gente geralmente vai usar vegetação da fase secundária, da fase de séries. Por que, Ramon? Por que dessa fase aqui? Dessa fase intermediária. Eu falei secundária, mas cuidado para não confundir com esse termo aqui. Eu quis chamar secundária porque seria a segunda fase, mas da fase seral. Por quê? Porque é uma vegetação que ela está muito adaptada a uma luminosidade mais intensa, a uma temperatura mais alta, a regime de pluviosidade aqui de chuva mais intenso, obviamente quando isso cai. Então você não pode chegar numa planta que vive no núcleo, no centro de uma floresta e colocar na periferia para reflorestar uma área, porque ela não vai se adaptar bem. A gente tem plantas que são de sombra e plantas que são de sol e plantas que são adaptadas a esse tipo de processo de sucessão. Então, num desmatamento, ou seja, num processo de sucessão secundária, a gente precisa sempre optar por plantas que são adaptadas nesse processo de regeneração. Plantas de borda, plantas que de fato trabalham ali ou que são caracterizadas como plantas aptas a garantir esse reflorestamento. Alguns autores até chamam de plantas pioneiras ou comunidades pioneiras. Só que cuidado somente com o contexto, porque quando a gente fala de sucessão, comunidade pioneira é de fato aquela que chegou no processo de colonização. Que aí geralmente a gente trabalha com líquens, com musgos, cianobactérias, mas no contexto, às vezes o autor ele chama também de comunidade pioneira aquela que está chegando, mesmo sendo no processo de sucessão secundária. Beleza? O importante é você entender o que é que está por trás desses conceitos. Galera, observado isso, eu queria trazer esse gráfico aqui e depois que fizermos a leitura desse gráfico, eu queria que a gente pudesse preencher essa tabelinha aqui que não vai ser difícil. Preste atenção, vê. Galera,
Etapas da sucessão ecológica. A gente viu as 3 etapas. Ecese, série, comunidades serais e o clímax. Galera, no início da sucessão, pensa comigo, aqui no início, você acha que a biomassa, ou seja, a massa corpórea, o que tem de matéria orgânica que viva nessa fase, é maior ou é menor do que a segunda fase? E essa segunda é maior ou é menor do que a terceira fase? Galera, aqui é bem menor a biomassa e aqui é bem maior. Então, o que é que acontece? A biomassa, ela vem aumentando, ó, da fase de ecese para a série e no clímax, o que acontece com essa biomassa? Ela estabiliza. Por quê? Porque aqui a gente está falando em um equilíbrio dinâmico. Então, a biomassa ela estabiliza. A mesma coisa acontece com a biodiversidade. A biodiversidade ela aumenta e depois ela estabiliza. Ficou claro isso? Agora veja o detalhe. Veja o detalhe. Tem um parâmetro que a gente vai entender que ele está muito alto e ele vai diminuindo e depois estabiliza. Que parâmetro é esse, galera? Antes de falar sobre isso aqui, vem para cá para a gente entender. Biodiversidade. A gente viu que no início, a biodiversidade é menor. E no fim, no clímax, ela é o quê? Maior. O que acontece com as teias alimentares, com a complexidade de teias alimentares? Galera, se eu tenho uma biodiversidade maior, é porque eu tenho mais nichos ocupados. Se eu tenho uma complexidade de ambiente maior, mais nichos, significa que eu tenho mais organismos interagindo. Então as relações ecológicas, entre elas relações de alimentação, né, de teias alimentares, elas também vão aumentar conforme a gente vai avançando aqui. Então aqui é menor e aqui ela é maior. Com relação à biomassa, a gente viu lá, aqui é menor e aqui é maior. Então tende a ir aumentando gradualmente. Agora, a gente teve uma aula que eu falei sobre produtividade. Ramon, o que é produtividade? É o quanto de energia um organismo ele consegue produzir e armazenar no seu corpo. Só que a gente tem a produtividade bruta e a líquida. Ramon, o que seria a produtividade bruta e o que seria a produtividade líquida? Vamos lembrar aqui rapidinho? A bruta é tudo que um organismo produz e estoca no seu corpo. E a líquida é o que ele produziu menos o que ele gastou. Ou seja, o que ganha menos o que gasta é o que sobra, é o líquido, beleza? Então é o saldo final. O que acontece? O organismo, por exemplo, uma planta, ela armazena energia do sol, faz fotossíntese, produz seu próprio alimento, beleza. Produziu ao longo da sua vida, isso é o bruto. E o líquido? O líquido é que parte dessa energia que ela produziu, que ela estocou, que ela armazenou na forma de alimento, ela mesma consome. E parte é dissipada na forma de calor, por exemplo, durante a respiração. Então, a gente viu que produtividade primária líquida... Ramon, o que é produtividade primária líquida? Primária porque eu estou falando do primeiro nível trófico, dos produtores. Das plantas, por exemplo, das algas. Produtividade primária líquida é igual a produtividade primária bruta, ou seja, tudo que é produzido menos o que é gasto, por exemplo, na respiração. Beleza? Então, presta atenção. No início, galera, vocês concordam comigo que aqui a taxa de fotossíntese ela é muito maior do que a de respiração? Concordam comigo? Que aqui a taxa de fotossíntese é muito maior do que a de respiração. Por que você está afirmando isso, Ramon? Olha o que está acontecendo, galera. A comunidade está crescendo. Se ela está crescendo, ela está fazendo mais fotossíntese, ela está produzindo mais do que está consumindo. Então aqui ela faz muita fotossíntese e respira pouco. Ou seja, ela cresce. Aqui a taxa de fotossíntese vai ser maior do que a de respiração. Então ela continua o que, galera? Ela continua crescendo. Tranquilo? Quando chega na última fase, essa floresta não continua crescendo. A planta adulta, ela chegou na fase adulta, parou. Por quê? Porque a taxa de fotossíntese, o que ela produz, vai ser igual ao que ela respira. Isso não significa que ela faz pouca fotossíntese. Não, ela faz muita fotossíntese. Inclusive, essa fase daqui, a produção geral, total, é muito maior do que no início. Por quê? Porque eu tenho mais folhas, eu tenho mais fotossíntese. Porém, a respiração
é muito grande também. Ou seja, chega nesse momento que os dois fatores se igualam. Então, se eu falar em produtividade bruta, o que produz como todo, aqui o bruto é maior. Tem mais planta, tem mais fotossíntese. Porém, se eu falar do líquido, ou seja, o que produz menos o que gasta, aqui vai ser maior. Porque aqui produz mais do que está se gastando. Então, a produtividade bruta, no início, ela é baixa, ela é menor. Já no fim, a bruta, ela é maior. Aqui se produz muito mais no todo. Porém, o líquido, ou seja, o que sobra aqui, galera, é praticamente nulo. É praticamente zero. Então, tá assim, ó, baixa, tá assim, menor, próximo ao quê? Próximo ao nulo. Porque as taxas se igualam, o que sobra. Já no início, não. A produtividade líquida ela é o quê? Ela é bem maior. Então, aqui ela é maior. Então, eu já vi questão mostrando um gráfico como esse aqui, perguntando que parâmetro é esse que começa grande, começa alto e vai caindo e depois estabiliza. Isso aqui é o que, galera? É a produtividade primária líquida. Ou seja, no início ela é alta e ela vai diminuindo com o passar dos processos de aumento de complexidade ao longo dessa sucessão ecológica. Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Tamo junto, tira um print desse quadro que resume bem o que é sucessão ecológica. Um grande abraço para vocês, nos encontramos na próxima aula.